Senhoras e senhores, bom dia. Vamos iniciar as nossas atividades nesse terceiro dia do nosso Congresso Brasileiro de Trilhas. Antes de chamar a nossa convidada, eu gostaria de informar vocês que ao longo do dia diversas atividades vão estar acontecendo. A nossa praça de alimentação, ali no espaço Ex-Trilhas, né, lá na entrada, tem vários produtos e serviços sendo ofertados. É importante a gente passar por ali, né, consumir os produtos aqui. Todos nós que somos envolvidos com a parte turística sabemos disso. Além da questão da alimentação, o Sebrae tem um espaço com artesanatos locais, com produtos e serviços também sendo comercializados. É importante a visita de vocês àqueles locais, a Decathlon e as atividades, né, que estão acontecendo ao longo do dia, com tirolesa, rapel. Importante todos nós estarmos compartilhando isso. E que também compartilhem fotos, momentos no Instagram de vocês, marquem a rede, marquem o congresso, isso é importante, né, para a gente ter visibilidade. Hoje começamos aqui no Auditório 1 com um tema muito interessante, a Rota Vicentina, é uma experiência muito bacana. E para apresentar a nossa palestrante, falar um pouquinho dessa temática, eu convido o nosso Pedro Menezes para as apresentações. Obrigado. Bom dia. Para quem não sabe, eu tenho uma, se não são várias, costelas portuguesas, né? Eu sou português, sou filho de português, sou neto de português, sou casado com uma mulher que tem que fazer o bigode todo dia porque é portuguesa, tenho filhos portugueses. Então, eu vou a Portugal desde muito pequeno, né? E quando eu era pequeno, eu ainda era perfeitamente bilíngue. Hoje já estou perdendo um pouco o bilinguismo. Mas, e uma das coisas que mais me incomodava em Portugal é que eu não tinha onde trilhar. E um dia eu escrevi um artigo para o Eco, que está ainda publicado, chamado Navegar é preciso, caminhar não é preciso. Onde, com esse meu estilo meio rinoceronte, eu descia Alasca em Portugal. Dizia assim, pô, Portugal tem uma das trilhas mais bonitas do mundo, já está pronta, é a Costa Vicentina, eu estou aqui caminhando, não tem nada, está perdido, a Espanha aqui do lado ganhando um monte de dinheiro. Porra, assim é foda, não vai dar certo nunca esse país. 3 anos depois eu voltei e falei, puta, vou lá caminhar lá na Costa Vicentina, que pelo menos é bonito, né? Não tem nada, mas é bonito. Cheguei lá, tinha a trilha de primeiro mundo. Eu falei, como assim? Eu peguei até o meu artigo, será que eu sonhei que eu escrevi aquele negócio? Fui lá e li, não, realmente em 3 anos aquilo tinha virado uma trilha de primeiro mundo. É uma trilha que eu já percorri de ponta a ponta e que é, a meu ver, eu já fui a mais de 100 trilhas num curso no mundo, a meu ver, é o melhor produto turístico estruturado em uma trilha num curso no mundo. E isso é resultado do trabalho de 2 pessoas. Um caminhante suíço, que é o Rudolf Miller, que não está aqui, mas que merece uma homenagem, e da Marta, que tem sido parceira de primeira hora da Rede Brasileira de Trilhas, desde que a gente se conheceu, e desde então estou sempre abanando o rabo para ela, porque é, se não a melhor das melhores profissionais do ramo que eu conheço. Não vou falar mais, porque ela vai falar muito melhor que eu sobre a Rota Vicentina, que é a trilha que eu recomendo todo mundo a ir, porque além de ser um puta aprendizado, é a trilha litorânea mais bonita do mundo. A rede já foi lá várias vezes em viagens de estudo e a gente está querendo organizar mais cooperação com eles, porque a gente tem muito a aprender. Bem-vinda, Marta. Obrigado por estar aqui com a gente de novo. Obrigada. Bom, vamos baixar ligeiramente as expectativas. Bom dia a todos. Quero começar por agradecer, claro, as palavras do Pedro e o convite da Rede Trilhas e da Goiás Turismo para estar aqui hoje. É mesmo
É mesmo muito importante para mim, e acredito que para a Rota Vicentina, esta presença aqui, a participação neste congresso que tem Ok, está melhor assim? Que tem uma dimensão e uma qualidade de conteúdo que, na verdade, nos faz falta ainda em Portugal. Ainda não estamos nesta fase e é mesmo muito importante beber deste vosso conhecimento e desta vossa experiência. Estou profundamente agradecida por este convite. Queria também dizer que tive a oportunidade, antes de chegar aqui, de tirar uns dias de férias. Estive na Chapada de Veadeiros e, enfim, foi assim também uma experiência maravilhosa. É quase inconcebível para mim a concentração de tanta beleza e de uma experiência tão incrível naquele espaço, e eu tenho consciência que não usufruí de 2% do que a Chapada tem para oferecer, mas senti o potencial deste trabalho que vocês estão a fazer, e posso-vos garantir que foi das melhores experiências turísticas que eu tive na minha vida, e tenho tido o privilégio de viajar bastante. Também passei por Brasília e foi um dos pontos mais emocionantes, por incrível que pareça, também das minhas pequenas férias, talvez por entender, e aqui refiro muito às palavras do Pedro ontem, não é? Ou anteontem, já não sei, sobre esta ideia de que temos que trabalhar sabendo que provavelmente não vamos usufruir do nosso trabalho. E aquilo que eu senti em Brasília foi uma visão muito generosa de um grupo de pessoas que acreditaram num plano muito integrado, muito sistémico, do qual nós hoje podemos usufruir, talvez não na extensão daquilo que era o plano original, mas muito, muito próximo. Foi profundamente emocionante para mim sentir isso e, digamos assim, usufruir daquilo que é o Brasil também, não é? Que é esta capacidade incrível de sonhar através da arte. E isso foi muito bonito e sou muito, muito grata também por essa experiência. E outra coisa que me saltou antes de começar aqui a minha apresentação, mas eu não quero mesmo deixar de partilhar convosco estas memórias ainda muito frescas, de dias de férias, muito descontraídos, mas as coisas, enfim, aquilo que vamos aprendendo também com a vida é que as coisas não se separam, não há trabalho e férias, sobretudo quando trabalhamos em turismo, que é esta ideia que eu senti também em Brasília e aqui, da importância de olhar para o interior. E isto é uma questão que não é do Brasil, que não é de Portugal, é do globo, é do nosso planeta. Nós temos mesmo que fazer um esforço muito grande para olhar para o interior e para investir 90% do nosso esforço em tornar o interior mais atrativo. E, mais uma vez, acredito, talvez esteja a dizer um disparate, mas eu sou estrangeira e posso, mas acredito que o investimento que foi feito em Brasília permitiu que hoje este congresso aconteça aqui no interior do país e que todos nós nos tenhamos deslocado até aqui e que não fiquemos de todo defraudados com essa experiência. Isso é muito importante e é muito simbólico, e agradeço também por essa decisão. Ainda antes de começar a minha apresentação, queria também dizer que não tenho conseguido deixar de pensar muito, não é, numa espécie de um comparativo Brasil-Portugal, e há muita coisa que nos separa e há muita coisa que nos une. Aquilo que eu ouvi ontem, acho que há aqui um aspecto que eventualmente por razões muito diferentes nos une. Não sei se a Portugal, mas à Rota Vicentina certamente, que é esta ideia muito forte e muito importante de acreditar que temos que ser nós a fazer a mudança, temos que ser nós a construí-la. Não podemos esperar que o poder público faça, que as instituições públicas desenhem aquilo que é o nosso futuro. Seria muito bom que assim fosse, mas acho que já aceitámos que não é necessariamente assim que vai acontecer, e foi isso que eu senti ontem. E é isto que eu tento também explicar hoje na minha apresentação,
que eu acredito que em Portugal é aquilo que tem feito da Rota Vicentina um projeto que se destaca, é esta capacidade que nós, enquanto grupo, temos tido de fazer acontecer, de agarrar o futuro nas nossas mãos e fazer acontecer. Bom, mas então, vamos lá. Para o primeiro slide. Como? Era o outro? Ok, pronto, era isto que eu queria. Bom, então, para quem possa não saber, a Rota Vicentina fica numa região que se chama Costa Vicentina, ou Costa Alentejana e Vicentina, que nós, por questões de comunicação com o mercado externo, denominamos como Sudoeste de Portugal e que cruza a costa das regiões Alentejo e Algarve, na costa atlântica e um pouquinho da costa mediterrânica. É uma região praticamente toda coberta por área protegida, é um parque natural e é um dos maiores troços de costa selvagem do sul da Europa, tendo depois toda uma parte mais de interior muito bem preservada, não só na componente de natureza e biodiversidade, mas também numa cultura rural muito viva, muito autêntica, que esteve, digamos assim, quase abandonada durante décadas e foi redescoberta por uma nova comunidade que adotou esta terra para viver, e que essa nova comunidade, que explodiu nos últimos anos, e a pandemia foi um impulsionador disso também, está a reescrever, digamos assim, a ocupação deste território, e esta apresentação que eu trago hoje tem muito que ver com isso. Tem muito que ver com o desafio que esta nova comunidade rural representa numa região que era natureza pura, que era uma cultura rural muito desligada daquilo que é as dinâmicas do turismo, e que de uma forma muito rápida e, portanto, desafiante, se abriu ao turismo. E, portanto, deixo-vos aqui algumas imagens. Eu estava com muito medo que os vídeos não passassem e, portanto, trouxe muitas imagens para vos dar, enfim, alguma ideia do que é que isto foi. O que acontece é que, bom, isto são alguns materiais da rota e, portanto, genericamente a rota está totalmente implementada. Eu não vou falar muito sobre isso, porque aquilo que me desafiaram a fazer foi falar, sobretudo, sobre a questão da economia regional e da ligação entre as duas coisas. Eu vou fazer aqui uma breve contextualização do histórico. Como é que chegámos até aquele momento? Trilhas marcadas, preparadas, com material, com sinalética, com informação. Então, tudo isto começou exatamente há 20 anos atrás, e este percurso cronológico corresponde ao meu próprio percurso de ligação a este projeto. As Casas Brancas foram uma associação criada em 2002, eu entrei em 2003. Na altura era uma associação de pequenas empresas deste território, que eram 10 e talvez houvesse 15 ou 20 no território, e, portanto, havia muito pouca oferta turística desta natureza, alojamento rural, etc., e que fizeram qualquer coisa muito, muito determinante, muito importante na altura, muito inovador, que foi juntaram-se para pensar o que é que poderia ser o turismo na sua região. Eram 10, mas de 10 chegámos onde estamos hoje, e acho que é muito importante prestar homenagem a esses 10 pioneiros, onde o Rodolfo Müller se incluía e foi a cabeça e o líder deste caminho durante muitos anos. O projeto foi crescendo, alargou-se a restaurantes, a empresas de atividades, não eram 10, eram 20, eram 30, eram 40, chegou a 50, 60, e a ideia do projeto Rota Vicentina surgiu em 2008, em plena crise mundial, se bem se recordam, e a ideia foi encontrar uma forma de procurar um novo mercado, um mercado internacional que não vinha apenas no verão, nas férias dos portugueses, ou seja, que permitia estender a dinâmica turística ao longo de todo o ano, e que claramente procurava
proximidade com a natureza. E vou fazer aqui um parênteses muito importante, falávamos sobre isso antes de começar aqui a apresentação. Há uma diferença muito grande entre o Brasil e Portugal nesta questão do contacto com a natureza, de uma cultura de caminhada. Portugal não tem uma cultura de caminhada ou de contacto com a natureza nas gerações atuais, conforme nós encontramos no Brasil e, na verdade, em praticamente todos os países da Europa. Eu diria, enfim, é uma opinião, Portugal é uma exceção a esse nível. Poderia tentar explicar porquê, acho que não importa, são contextos culturais, mas, digamos assim, para nós tornou-se claro que o mercado externo era fundamental para nós conseguirmos valorizar aquilo que tínhamos, que era a natureza. Foi o momento em que a rede privada, pela primeira vez, se abriu a parcerias com o Estado, com o Parque Natural, com os municípios, com as regiões de turismo, foi buscar financiamento europeu, montou o projeto e em 2012 lançámos as primeiras duas rotas de longo curso, nós chamamos grandes rotas, o Trilho dos Pescadores e o Caminho Histórico. Foi muito difícil, sobretudo porque não havia a tal cultura de caminhada em Portugal e, portanto, tínhamos que explicar tudo a toda a gente e convencer tudo a toda a gente, mas, apesar de tudo, eu até diria que foi a parte mais fácil de todo o processo, porque, como diz o Pedro, o trilho estava lá, era maravilhoso e nós, desse ponto de vista, acho que tivemos uma crença profunda de que iria resultar. E, portanto, mergulhámos profundamente e aquilo que fizemos foi, voltando também às palavras do Pedro, eu acho que a apresentação do Pedro hoje é praticamente aquilo que eu vos trago aqui, mas aqui talvez mais concreto, porque tu dizias ontem, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Para nós, a grande questão era a qualidade da trilha e da experiência e, portanto, focámos tudo na qualidade, demos tudo o que tínhamos e tivemos sempre presente a questão da importância da dinâmica empresarial e económica e por essa razão, desde o início, que o modelo de gestão, o modelo de governança foi pensado a partir da valorização da marca. Ou seja, nós pensámos sempre, todo o investimento que fizermos tem que contribuir para a valorização económica da única coisa que nós temos, que é a marca. Rota Vicentina, nome e logotipo, marca. Foi sempre um farol muito importante em todo este processo. Um ano depois criávamos a Associação Rota Vicentina, e definimos de forma mais detalhada aquilo que seria o modelo de gestão da rede e da própria associação. Foi também um processo difícil, porque não tínhamos paralelo, não tínhamos para onde olhar. Foi um projeto construído de raiz, com muitas horas, infinitas horas de discussão, debate, havia muitas possibilidades. Mas tentámos encontrar aquela que naquele momento nos servia melhor e que de resto funciona até hoje. Foi um momento chave de sobrevivência, não é? Como alguém dizia ontem, nós chegamos ao cume da trilha, que é uau, implementámos, chegámos às feiras internacionais, em 2 anos os caminhantes começaram a chegar, todas as grandes revistas e jornais do mundo falam da Rota Vicentina, elogios, é a melhor do mundo, é a melhor da Europa. E agora? E agora somos uma associação com 2 pessoas, com 2 funcionários, não temos orçamento para segurar toda esta pressão, e agora? E, portanto, o modelo de gestão tinha uma série de pressupostos e depois faltou concretizar todos esses pressupostos. Enfim, são uma série de questões de caráter de gestão estratégica e financeira muito complexos, mas, enfim, depois de um período de grande turbulência, recordo que estávamos em plena crise, ou a sair de uma crise muito profunda que abalou Portugal de forma muito séria. Tínhamos, no fundo, um exercício de
espremer as necessidades ao mínimo essencial para conseguir sobreviver, e acho que passámos aí esse momento de turbulência. E a partir daí começámos a tentar concretizar um plano de fortalecimento e de expansão. Em 2015 lançámos os primeiros trilhos circulares, ainda pedestres, e começou-se a desenhar aquilo que seria o tal plano de expansão a partir de uma identificação muito detalhada daquilo que eram as fragilidades, os desafios, as necessidades do projeto, do território, da parceria. E foi todo um trabalho de preparação que aconteceu a partir desse momento, e começámos também a sentir que havia toda uma nova dinâmica no mercado que também levantava novas oportunidades. A partir daí nós lançámos um gigantesco projeto de investimento. Eu digo gigantesco, talvez não no absoluto, mas para aquilo que era a nossa estrutura na altura, foi um desafio absolutamente gigantesco. Portanto, de uma equipa de duas pessoas, passámos para uma equipa provisória de 10 pessoas, e das duas uma saiu, e portanto todo o know-how teve que ser expandido em muito pouco tempo, e portanto foi muito desafiante. Mas era absolutamente necessário, e o foco desde esse momento foi a questão da sustentabilidade económica e financeira do próprio projeto, mas a sustentabilidade também da região, e uma série de questões começaram a surgir a partir daí. E, portanto, aquilo que nós sentimos, e foi muito importante começar também a olhar para outras regiões, e nesta fase nós começámos a conseguir participar de eventos como este, a nível internacional, da ITTA, fazer visitas, participar em inúmeros congressos, conferências, troca de ideias, reuniões internacionais, etc. E começámos a perceber que havia todo um interesse que começava a surgir no mercado turístico, e se numa primeira fase o projeto foi orientado para o tal débil, de que tu falavas ontem, o débil mental que só quer caminhar, e que no fundo foi uma grande inspiração para a criação da Rota Vicentina, não é? A tal ideia da peregrinação, da grande rota, da caminhada itinerante, onde o caminho é o objetivo. Percebemos que havia potencial para começar a abrir o projeto a novos mercados, a novos olhares, a uma forma complementar de usufruir do território, e, portanto, esta ideia de que aquilo que nós tínhamos poderia ser aprofundado, o nosso património poderia ser potenciado, e que na verdade não se tratava apenas de trilhos e paisagem, que tínhamos que envolver mais do que isso, e que no fundo as pessoas, a cultura local e aquilo que elas fazem com a cultura local, transformando-a em produtos e serviços, tinha necessariamente que ser o nosso farol, a nossa orientação. Se nós pudéssemos ver agora 2 pequenos vídeos, que seriam o 1 e o 2, eu depois já prossigo. Estes vídeos foram feitos... Now the market is almost like a scramble for when people first arrived. 5 years ago you could stand there, it was very slow, but now 8 o'clock and there's queues of people wanting to buy things. Which is great. It's a sign that the local economy is getting stronger, I think, rather than it being food from the local supermarket. O turismo vem ajudar na base de tudo, desde o desemprego, desde aquilo que se produz cá bom, agora se não for assim, não se consegue fazer nada. Ajuda, e a gente consegue ainda manter uma tradição do cultivo manual, cultivo queijado, o chacho, o arroz, o declarado. A grande preocupação, ou a grande procura que eles têm são produtos locais. Não existia uma procura tão grande de produtos locais há 20, 30 anos. Essa satisfação é uma motivação muito grande para continuar e para perceber que vale a pena irmos por aqui, vale a pena termos produtos bons, porque eles vão ser reconhecidos.
estas 3 pessoas participaram de um vídeo que, se eu tiver tempo, vou mostrar no final, que se chama Amor a esta Terra, e fizemos muitas entrevistas e a primeira pessoa que fala em inglês, ela representa uma comunidade gigantesca de estrangeiros que neste momento adotou esta região para viver e que também trazem esta vontade muito grande de conexão com a terra, e portanto há aqui a segunda pessoa, na verdade já morreu, mas era vizinho da primeira e tinha um olhar muito interessante sobre esta questão do turismo. A terceira pessoa é um filho da terra que estudou agronomia e voltou para trabalhar também em projetos de permacultura, etc. E, portanto, o grande desafio tem sido começar a olhar para a comunidade e perceber como é que a comunidade pode também fortalecer toda esta dinâmica turística. Se pudermos ver agora o segundo vídeo, por favor. Acho importante não esquecer as raízes, as nossas raízes, as raízes da nossa cultura, da nossa tradição. E essa nova geração que está aqui, de artistas e de pessoas que têm qualidades artesanais ou de produtos e de serviços, gostava de os ver mais presentes, gostava de poder passar nas ruas e ver mais lojas ou espaços dedicados a esses artistas locais, porque têm muito a trazer aqui à terra e tem muito valor. Era bom dar-lhes mais visão, ou mais presença neste território. Produtos, serviços, cultura local, arte, inspiração. No fundo, foi também isso que nos motivou a rever ou aprofundar aquilo que eram todos os pressupostos do projeto. E, portanto, começámos a trabalhar numa combinação de variáveis. Aqui à direita nós temos aquilo que nós chamamos o selo de parceiro, que é um selo que é atribuído a todas as empresas que fazem parte da rede, e portanto este símbolo é um símbolo-chave que nós, em tudo aquilo que fazemos da tal valorização da cultura local, dos recursos endógenos, o objetivo é sempre valorizar também comercialmente as empresas da rede, e portanto este é um símbolo-chave. A ideia do Responsible Travel como um compromisso próprio que a Associação tenta materializar em inúmeras iniciativas, materiais, comunicações, etc. E o primeiro selo, que é o projeto ID, que é um projeto que nós não comunicamos esta marca muito fortemente para o mercado, mas é um símbolo de um trabalho interno de fortalecimento de toda esta questão, ideia de identidade, e portanto é um trabalho de continuidade. Este projeto particularmente é financiado por fundos públicos e tem exatamente como objetivo fortalecer toda esta dinâmica. Bom, então o que é que nós temos hoje? Nós temos uma rede de oferta local com 215 associados, já foram mais, e portanto a pandemia também deu aqui uma forte paulada na capacidade das empresas de manter a continuidade, mas já estamos a recuperar, e a ideia foi sempre cobrir toda a cadeia de valor associada à Rota Vicentina, e portanto aquilo que nós temos é uma grande maioria de alojamentos, mas também restaurantes, atividades, comércio local, transportes e agências e operadores. Por essa razão, quando olhamos para o mapa, e falta aqui o Brasil, um beijinho para o Marcos da Andarilho da Luz, que é um operador turístico que também é nosso parceiro, e há outros, mas digamos assim, surpreendentemente talvez, a rede da Rota Vicentina não é exclusivamente de parceiros locais, será 90% de parceiros locais, mas os operadores de vários países são uma parte fundamental também desta rede, desta parceria, numa lógica de garantir uma continuidade nesta ponte que a Rota Vicentina tenta representar entre o mercado e a comunidade local através das empresas e do turismo.
Esta foi também uma preocupação desde o início, monitorizar aquilo que é o impacto da Rota Vicentina na região. Quantos caminhantes são? Quem são? Quanto tempo ficam? Quanto dinheiro gastam? Qual a sua pegada ambiental? Como alimenta o sistema endógeno e o que esperar da estratégia atual? Há respostas para isto, eu não vou apresentar, mas este estudo de 2017, que aqui está, ele está publicado no nosso site. Temos aqui alguns dados de referência em 2017, 24 mil caminhantes, a estadia média de 11 noites, mas de caminhada na ordem das 5, 6 noites. A época alta, outono e primavera, era um objetivo do projeto, neste momento está a expandir-se fortemente também para o inverno e, portanto, estamos a começar a cobrir todo o ano. 1.400 novos postos de trabalho, a receita direta, mas... muito importante, no slide anterior, a tal questão da economia endógena, será o chamado valor acrescentado bruto, ou seja, o que é que fica na região. Estamos a falar de 53% do total do impacto. Ou seja, para nós é muito claro que o objetivo não é aumentar a faturação associada ao projeto. O objetivo é aumentar a percentagem de economia local endógena e sustentável que alimenta o projeto. E, portanto, temos que olhar para a qualidade do impacto económico e não apenas para a sua dimensão. Esta questão é fundamental por questões também políticas, porque quando nós estamos a competir com outras indústrias, e estamos a falar de uma zona rural e, portanto, claramente a falar de agroindústria, floresta intensiva e outras, a língua que estas indústrias falam é a língua dos milhões. Não há qualquer trabalho de qualificação do impacto destas economias no território. Mas isso nós estamos a fazer e, estando feito, podemos exigir também que o mesmo seja feito nas tais dinâmicas económicas, enfim, alternativas, paralelas, etc., para então, sim, politicamente podermos falar, dialogar e negociar. Estamos precisamente este ano a refazer este estudo e para o ano teremos novos dados muito mais detalhados sobre a evolução, mas enfim, aqui já temos algumas orientações. Este é o mapa da Rota Vicentina. À esquerda, o mapa de caminhadas, trilhos pedestres, 100% marcado. No centro temos os trilhos para bicicleta e, portanto, na cor magenta é Touring Bike e é um trilho apenas digital. E na zona centro é uma rede para mountain biking, onde os verdes e azuis, portanto, os níveis mais fáceis, estão marcados no terreno. Os pretos e vermelhos estão apenas em formato digital. Portanto, temos também a linha vermelha para gravel e é todo um trabalho muito novo para nós, que estamos a aprender e que está em fase ainda de construção e de expansão. A rede pedestre está francamente mais consolidada para já. Como podem ver na rede pedestre, o que nós temos é uma linha azul, que é o Trilho dos Pescadores, que é claramente a parte da Rota Vicentina mais visível, mais procurada, mais fotogénica ao longo da costa. Depois temos a verde o caminho histórico, que percorre vilas e aldeias e que tem como inspiração o antigo caminho de peregrinação que vinha do Cabo de São Vicente, que era a Finisterra portuguesa, para norte até Santiago de Compostela, e portanto foi também essa a nossa inspiração, e é um caminho muito tranquilo, no sentido em que é possível não encontrar outras pessoas durante muito tempo, e portanto há aqui um convite a uma imersão diferente do Trilho dos Pescadores, que é mais turístico hoje em dia. E depois os caminhos circulares a laranja, que no fundo convidam não só o caminhante de longo curso a poder fazer algumas paragens e ficar em algum lugar continuando a ter oferta de caminhada, mas sobretudo ele também se dirige a um outro mercado, a um outro tipo de caminhante que não está interessado em toda a dinâmica logística
da trilha de longo curso, mas quer fazer uma caminhada de um dia, de 8 km, 12 km, uma coisa mais ligeira, com a família, vai de carro, caminha, pega no carro, regressa e, portanto, eventualmente um caminhante mais inexperiente ou que simplesmente quer uma coisa mais tranquila. Pronto. E, portanto, claramente aqui um investimento num novo mercado que está a crescer e que, de resto, responde muito fortemente ao mercado português. Depois aqui à direita, este mapa representa quando nós reposicionámos a Rota Vicentina, começámos por ser um destino de caminhada, evoluímos para um destino de caminhada e de bicicleta e depois a componente das atividades. Eu quero recordar que aqui estamos a falar de trilhos totalmente gratuitos, disponíveis para qualquer pessoa poder descarregar e fazer em total autonomia, mas lá está, para nós era fundamental olhar para a questão económica e aquilo a que nós chamamos activities, atividades, no fundo representa tudo o que é serviço associado. E, portanto, como dizia mais uma vez ontem o Pedro, ou não era o Pedro, alguém dizia, não me obriguem a contratar um guia, mas deem-me essa possibilidade. Não me obriguem a contratar um pacote com tudo organizado, mas deem-me essa possibilidade. Não me obriguem a dedicar um dia a conhecer a vossa cultura, mas deem-me essa possibilidade. E foi aqui que nós nos quisemos posicionar, simultaneamente no mercado externo e também junto dos nossos parceiros locais. E tem sido um trabalho árduo, que demora muito tempo, mas que hoje eu diria que já deu bons frutos, conforme eu espero conseguir mostrar aqui hoje. O voluntariado é uma componente muito importante do trabalho da Rota Vicentina, mas eu diria que estamos a léguas daquilo que eu vi aqui ontem. E, portanto, é bom que tenham consciência que Portugal, eu diria talvez Europa, mas enfim, vou falar por Portugal, a cultura de voluntariado, sobretudo neste tipo de áreas, é uma cultura que está a começar do zero para nós. É uma cultura de construção, não é de toda a realidade que eu ouvi aqui ontem, não é que a gente chama e vem pessoas de todo o lado e que uma coisa destas se organiza com voluntariado. Não é assim, não é mesmo, é uma questão cultural. E, portanto, esta foi uma conquista de muitos anos, desde o iniciozinho que nós fomos convidando as pessoas a ser voluntários e há sempre uma ideia de, mas eu não, porquê? Porquê que vocês não contratam profissionais? Há sempre enfim... mas que hoje eu diria que foi amplamente conquistado. Hoje nós temos cartazes bimensais com saídas de campo para que as pessoas nos possam acompanhar nas saídas de manutenção, de voluntariado, de corte de invasoras, enfim, há várias tipologias de saída e também temos uma figura importante que é o apadrinhamento de etapas. Temos pessoas, temos juntas de freguesia, temos escolas que apadrinham etapas e se responsabilizam durante um ano pelo acompanhamento e pela monitorização dessa etapa. Claro que trabalhos mais pesados ficam connosco, mas estamos a conseguir cada vez mais, e é um processo que ainda está em aprimoramento, mas estamos a conseguir que das 50 etapas temos 100 e tal pessoas, grande parte das etapas são divididas, que nos dão apoio nisto. Uma questão importante que também está a crescer é exatamente o apadrinhamento por empresas. E, portanto, as empresas, para além de serem membros e pagarem as suas cotas, muitas delas também apadrinham etapas e, portanto, aqui nós conseguimos também fazer um retorno em termos de visibilidade, redes sociais, etc. Recuando um pouquinho naquilo que é o tal projeto ID, o que é a identidade? É um trabalho muito difícil e que, mais uma vez, nós não encontramos muitas referências noutros projetos a nível nacional e internacional e acabámos por optar, ponderámos também a questão da certificação, mas acabámos por optar por fazer um trabalho de raiz. Nós chamámos várias pessoas do mundo turístico, do mundo cultural, do mundo artístico, do mundo da agricultura, da pesca, e durante um ano fomos pensando nestas questões e organizando tudo aquilo que fomos recolhendo em 4 eixos principais: a responsabilidade, a cultura local,
a qualidade e a orientação para o mercado, não é? Na lógica do comércio e comunicação. E, portanto, no fundo, a ideia foi o que é que cada um destes eixos representa concretamente para nós termos produtos e serviços que não apenas representam a identidade local, mas que estão devidamente preparados para responder ao mercado. Este Guia ID está disponível no nosso site, podem consultar. E também temos algumas conversas com algumas empresas que foram casos de estudo para cada um destes eixos e que estão disponíveis no Spotify. Enfim, eu não me vou alongar muito, é um trabalho que parece muito teórico, para nós não é, porque ele partiu da auscultação do terreno, mas permitiu-nos estruturar ideias e ter uma base de trabalho, que de resto serviu para fazer outra coisa muito importante para nós, que foi o primeiro curso para guias locais que nós desenvolvemos há poucos meses atrás. A ideia aqui foi exatamente de olhar para o território como um território de caminhada, de usufruto da natureza, de saídas de bicicleta e garantir uma oferta que não tínhamos muito estruturada até então, de guias locais que garantidamente conhecessem e respondessem a todos estes pressupostos de compromisso com a identidade e a sustentabilidade em que temos estado a trabalhar. E, portanto, aquilo que nós fizemos neste curso foi uma seleção, tivemos 120 candidatos e escolhemos 11, muito diferentes entre si, com interesses mais ligados à botânica, ou à história, ou à arqueologia, ou à cultura, ou à arte, enfim, com vários perfis, com uma distribuição geográfica também ampla, e não é um curso para guias, não ensina primeiros socorros, segurança, etc. É um curso complementar para trazer todos estes conceitos sobre estas questões que eu falei, da identidade, da cultura, etc. E, portanto, houve aqui um trabalho muito intenso de reflexão teórica, desde ética, afetividade, responsabilidade, criatividade, questões mais técnicas de orientação para o mercado, o que é que o mercado valoriza, etc. Mas também uma série de saídas de campo sobre fauna, flora, cultura local, economia, etc. O resultado deste trabalho foram 11 programas que estes alunos criaram e que representam também muito disto que nós temos estado aqui a falar e que eles apresentaram num evento que foi a Semana ID. Esta foi a segunda edição deste evento anual, aconteceu agora no início de abril, e no fundo é um evento que pretende pensar, visitar e celebrar o Sudoeste. A ideia deste evento foi encontrar uma semana no ano onde todos nós, todo o sistema está concentrado em celebrar, mostrar, usufruir do trabalho acumulado do último ano e tudo aquilo que houve para trás. Foi uma forma que nós encontramos de facilitar também o nosso trabalho de comunicação, de promoção. Ele é feito numa altura de época baixa, no início da primavera, final do inverno, onde as empresas locais e as pessoas ainda estão disponíveis, tiveram o inverno todo para descansar um pouco, para preparar novos produtos e, portanto, não é uma altura em que necessariamente a região esteja cheia, mas é uma altura que para nós é também um laboratório de experimentação, onde aquilo que faz parte da programação é dirigido também à população local e também às empresas locais para que nós possamos melhor compreender o que é que temos nas nossas mãos em termos de produtos, serviços, eventos, etc. Na prática, é uma programação de 7 dias em vários pontos do território com eventos, atividades, passeios guiados, gratuitos, pagos, mercados, workshops, as mais diversas possibilidades que, no fundo, vão guiando as pessoas que queiram aproximar-se mais daquilo que é a comunidade, a identidade local.
Eu não vou passar este vídeo, porque eu acho que já estou a ficar um bocadinho atrasada na minha apresentação, mas pronto, aqui são alguns exemplos. Este é particularmente emblemático, porque nós fizemos um documentário de vida selvagem, uma longa-metragem, que passa nas cadeias de televisão, e que, no fundo, aqui foi transmitida por uma associação de moradores da Azenha do Mar, um dos pontos emblemáticos do Trilho dos Pescadores, e foi muito importante para nós. Este documentário passou durante esta semana, não sei, em 10 ou 12 pequenos vilarejos espalhados pelo território, e foi muito importante para nós sentir que estas pessoas que certamente de outra forma teriam muita dificuldade em aceder a este tipo de conteúdo, puderam, à porta das suas casas, ter acesso a este conteúdo tão importante que provavelmente nenhum deles nunca viu um ninho de cegonha desta forma. Enfim, talvez esteja a exagerar, porque o ninho de cegonha é uma das coisas mais fotografadas, mas haverá outros exemplos que não são tão fotografados, e eu vou até passar um trailer deste documentário daqui a pouco. O que é muito importante também esclarecer é que esta Semana ID, ela, na verdade, ela é apenas uma mostra daquilo que nós queremos que aconteça durante todo o ano. E, para isso, nós montámos uma agenda, que é a agenda da Rota Vicentina, que tem exatamente o mesmo pressuposto dessa Semana ID, mas acontece em qualquer dia do ano. Não terá o mesmo esforço de divulgação, não terá a mesma intensidade de programação, mas ela funciona durante todo o ano com os mesmos critérios. O que é que representa a nossa identidade? O que é que pode ser consumido, não apenas pelo turista, mas que interessa também à comunidade local? O que é que está preparado para juntar habitantes e visitantes? E, portanto, é uma ferramenta que está disponível no nosso site, e que hoje temos estes autocolantes espalhados em todo o território para facilitar o acesso a esta agenda, que pretende também ser um barómetro de inspiração para quem oferece serviços, eventos, workshops, etc. Enfim, é um projeto recente do qual nos orgulhamos muito. Um outro resultado deste trabalho foi uma coleção de programas e atividades que podem consultar no nosso site, e que, no fundo, é, mais uma vez, um esforço de comunicação, de convite ao caminhante, ao ciclista, ao turista, para que valorize economicamente este saber local, aquilo que a população tem para oferecer. E, portanto, temos aqui 2 ou 3 exemplos. Este, por exemplo, é um passeio guiado no Trilho dos Pescadores sobre geologia. Estamos a falar da zona do Telheiro e, portanto, é uma das grandes referências da geologia em Portugal. Fica exatamente no Trilho dos Pescadores. Este, por exemplo, são 2 noites num alojamento rural, perfeitamente simples, onde o avô da família se senta à noite com as pessoas e conta histórias da sua infância naquela herdade, e, portanto, é um formato que não pode ser mais simples, mas que, no fundo, acrescenta valor àquilo que seria uma noite de pernoita com café da manhã, por exemplo. Pequeno almoço, na verdade. E depois temos este exemplo, que é uma cocaria, uma tradição antiga, em que as pessoas faziam o almoço em fogo de chão, em material de cerâmica, para a população que estava a trabalhar nas grandes empreitadas da apanha da azeitona ou da uva, ou fosse o que fosse. E, portanto, hoje é também uma experiência turística que está disponível. Tudo isto está disponível no nosso site, está quantificado, tem preços, ou seja, é um produto turístico totalmente formalizado, e recordo que a grande questão para nós sempre foi, não é existe isto no território, existe isto no território, e isto pode ser comprado, pode ser adquirido, e é fácil, está acessível. O trabalho com as empresas é um trabalho permanente.
Aqui temos uma fotografia do meu colega Diogo, responsável pelas empresas, numa saída de bicicleta. A questão das bicicletas é um tema muito desafiante, porque a região não está ainda preparada para, digamos, uma mobilidade suave, ainda estamos nessa luta política também. Muita gente não anda de bicicleta, também por falta de, enfim, treino, cultura, ou o que for, e há algum desconhecimento técnico sobre as especificidades deste mercado e, portanto, é um esforço que a Associação tem feito muito grande de capacitar as empresas para estarem mais preparadas para receber este mercado e conhecer um pouco melhor as suas especificidades. Fizemos, inclusive, um dossiê que eu esqueci-me de trazer hoje, mas posso trazer amanhã, com toda uma apresentação sobre este mercado, as suas componentes técnicas, o que é preciso, o que é que falta, o que é que as empresas podem fazer e, portanto, o nosso papel aqui também é facilitar muito isto e, enfim, reuniões. Durante a pandemia fizemos reuniões todas as semanas. Foi um trabalho, eu acredito, muito importante também de nos reaproximarmos. Acho que foi um momento, não preciso de falar sobre isso, em que todos quisemos sentir que estávamos juntos e, portanto, de repente a associação mudou completamente a sua agulha de um trabalho comercial de promoção turística para um trabalho de apoio interno, quase emocional, de sentirmos que estamos juntos e que vamos recuperar e que a Rota Vicentina já estava no caminho certo e quando isto passar vai estar tudo bem, vamos ser os primeiros a recuperar e, portanto, todo este apoio interno foi também muito importante. As motivações das empresas para fazerem parte da rede podem ser muito diversas. Há empresas que estão por razões económicas e comerciais, há empresas que estão por razões afetivas ou ideológicas. E, portanto, nós lançámos, antes de eu vir de férias, ou enfim, antes de eu vir para cá, lançámos até um questionário pela primeira vez nestes 10 anos e perguntámos aos nossos associados o que é que verdadeiramente as motiva no trabalho da associação e no trabalho da associação especificamente orientado para as empresas da rede. E, portanto, eu ainda não tenho estes resultados, mas espero que neste momento os nossos associados estejam todos a responder ao nosso questionário. Outra coisa muito importante na questão dos recursos endógenos é, objetivamente, a questão da natureza, da biodiversidade e daquilo que são os nossos habitats. Qual é a ligação entre a biodiversidade e a natureza e a questão da economia local? Eu pedia para passarmos este vídeo, por favor, o 5, que é o trailer do tal documentário de 50 minutos que nós produzimos há 2 anos. De 4 outros vídeos, estes 4 menores estão disponíveis no nosso canal de YouTube.
Pronto, o que é que nós fizemos? Nós pegámos nos vários habitats e focámos particularmente em recursos económicos associados a esses habitats. A pesca, a cortiça, o medronho e a terra sagrada. A terra sagrada numa lógica também de responder àquilo que é uma tendência, não é uma tendência, é uma realidade esmagadora de uma grande parte do nosso território, que é a procura por retiros espirituais e outro tipo de terapias práticas holísticas, comunidades alternativas e, portanto, esta ideia de que há milhares de anos atrás as pessoas vinham fazer peregrinações pelo Cabo de São Vicente e hoje tudo isso se transformou também num produto turístico e, portanto, toda essa possibilidade de contacto com a natureza numa perspectiva... Esqueci-me do micro. Toda essa perspectiva de contacto com a natureza, com a paisagem, que não está diretamente associada a produtos, foi igualmente valorizada aqui. E o que é que nós fizemos com isto? E acho que há aqui uma troca, não? Bom, então falta-me aqui um slide, mas o que é que nós fizemos com isto? Nós procurámos transformar isto, nós transformámos isto em campanhas nas redes sociais, onde convidávamos cada um dos nossos associados a destacar aquilo que tinham disponível, produtos e serviços associados a cada um destes produtos e, portanto, fazer claramente uma ligação muito forte e objetiva entre biodiversidade, habitats, recursos locais, produtos e oferta turística. Bom, eu estou já a alongar-me um pouco, eu vou acelerar um pouco mais, mas esta é a parte política da minha apresentação e quando chegamos à parte política eu às vezes perco-me um bocadinho, vou tentar acelerar, mas quando nós falamos em paisagem e turismo, nós sabemos que enfim, é tudo muito interessante, mas na realidade nós dependemos seriamente daquilo que são as políticas territoriais do governo central. Enfim, Portugal é um ovo comparado com o Brasil e, portanto, nós não temos acesso fácil a condicionar aquilo que são as políticas territoriais de ocupação do território. E é aqui que entra a questão política. E é aqui que eu me revejo muito naquilo que eu vi ontem também aqui neste congresso, que é, temos que ser nós a fazer. E aquilo que está a acontecer neste território, e durante muito tempo eu senti que a Rota Vicentina estava bastante sozinha nesta luta. Hoje, é muito honesto dizer que a Rota Vicentina é apenas uma de muitas entidades, grupos, comunidades formais e informais que estão a fazer o mesmo trabalho, de juntar pessoas, juntar grupos, para encontrar soluções locais, de bairro, de proximidade, de contacto direto, que não passa por, digamos assim, discussão política, passa por fazer política, fazer acontecer e depois, sim, poder dialogar politicamente. Há um diálogo político mais fácil numas instâncias praticamente inexistente noutras, obviamente não me vou alongar porque também não vos interessa, mas digamos assim, queria só dizer isto, neste momento este tema está no centro da nossa atuação também promocional. Esta conversa que está disponível em podcast foi uma conversa que aconteceu durante a Semana ID, que nós chamámos Mesa ID, e foi uma discussão sobre a ligação entre a paisagem como um cenário que o turista usufrui e que fotografa, portanto, tudo aquilo que eu falei até aqui, não é? Como é que eu consigo transformar isso em produto turístico? Como é que eu consigo convidar o turista a consumir a paisagem? Qual é o circuito concreto? E esta conversa incluiu uma pessoa que está ali à esquerda de uma cooperativa local e, portanto, a questão das cooperativas de produtores é uma questão obrigatória nesta equação e o nosso objetivo aqui é fortalecer diretamente a produção sustentável
a partir do circuito turístico associado à Rota Vicentina, e estamos, de resto, a fazer um vídeo promocional. O nosso novo vídeo promocional vai sair desta conversa exatamente e desta ligação de toda a cadeia de valor, para que o turista compreenda que, quando ele vê aquela paisagem, ela só vai existir se ele a consumir, se ele injetar o seu dinheiro na aquisição dos produtos que saem daquela paisagem. Porque ela não é? Nós não temos o subsídio europeu das vacas, não temos. Isso é para a Suíça. Para nós, para haver uma paisagem sustentável, alguém tem que consumir aqueles produtos. Estamos a falar de pequenos produtores, e só com muita organização é que nós conseguimos injetar capital nessa produção selvagem, nessa produção sustentável. Esta questão para nós é muito importante. E, portanto, só para dizer que o nosso modelo de governança, que eu não detalhei hoje, porque de alguma forma também não foi exatamente esse o foco do convite que me fizeram, mas ela vai ser totalmente discutida durante este ano. Nós estamos a celebrar o 10º ano da Rota Vicentina e sentimos que é um momento muito importante, e está convocado, está marcada a data, acontecerá em junho, e vamos convocar todos os nossos associados para discutir tudo, para pôr tudo em causa e para, com alguma calma, podermos rever uma série de pressupostos, voltar a olhar para tudo e pensar: é assim que queremos? Preferimos desta forma? Antes de voltarmos a estar com a corda na garganta, queremos, com alguma calma, pensar e questionar. Esta é uma frase que termina o vídeo Amor a esta terra, que eu não vou passar porque eu acho que já estou um pouco atrasada, mas que vos convido a conhecer. Está na homepage do nosso website, e é uma caminhante que nós convidámos a integrar o vídeo, e ela diz: se for... não é isto é uma... não é isto, desculpem. Já agora vou só mostrar aqui, nós lançámos recentemente um blog, onde procuramos complementar o site. O site tem todas as informações turísticas, digamos assim, de informação objetiva, é uma base de dados de empresas, trilhos, etc. Mas no blog temos, a ideia é abrir a uma reflexão e a um tipo de conteúdo que, enfim, responda muito daquilo que foi falado aqui hoje e, de resto, ontem também. Pronto, vou avançar para dizer... vou abrir agora aqui a conversa às vossas questões, e se sobrar tempo eu passo o vídeo no final. Pronto, muito obrigado. Eu acho que o Pedro tinha uma questão. Parabéns, obrigado. Gente, vamos abrir para perguntas. Mas eu queria fazer um anúncio. Amanhã a gente vai fazer um varal com todas as camisas da rede, que a gente já viu que tem aí dezenas, e vamos tirar uma foto. Então, todo mundo traga aí as diferentes camisas que tem amanhã para a gente pendurar no varal, para fazer um varal das camisas da rede e tirar uma foto aí de fechamento do congresso, tá? Antes também de fazer a pergunta, eu queria anunciar aqui que a gente está combinando assinar um acordo com a Rota Vicentina para ter uma viagem para pequenos empresários aprenderem como eles fazem lá. O dinheiro depois a Embratur vai dar para a gente. Mas primeiro a gente assina, depois a gente corre atrás de resolver como é que a gente vai fazer isso, mas... aprender com as experiências dos outros é a trilha mais curta para chegar lá, e não tem melhor experiência que isso. A Marta, você disse que tem uma pesquisa do perfil do visitante. Esse, como eu mencionei na minha palestra, é um dos grandes calcanhares de Aquiles nossos. A gente não sabe quem é o nosso cliente. Quem é o seu cliente? Conta para a gente aí qual é o perfil dele, quanto ele gasta, qual é a idade. Conta um pouquinho mais. E como é que você faz a pesquisa? 2 dias antes de eu viajar para cá, nós fizemos uma campanha de recolha de inquéritos no terreno, chamámos 100 voluntários para estarem todas as etapas no mesmo momento e a recolher informação.
As duas pessoas que calharam na minha equipa eram um casal de americanos que me disseram que conheceram a Rota Vicentina a partir da descrição de um grupo de portugueses no caminho de Santiago, vieram fazer a Rota Vicentina e estão a mudar-se para a região e vão viver lá. Enfim, são caminhantes de outro tipo de destinos. Genericamente, isso é muito claro na pesquisa que nós fizemos em 2017, uma grande parte do caminhante é o caminhante de longo curso, ou era, pronto. E foi exatamente para esse mercado que nós orientámos a fase inicial do projeto. E, portanto, são pessoas que têm uma orientação muito tradicional da caminhada, têm uma cultura de uma vida inteira de caminhar e sabem quantos quilómetros querem fazer por dia, querem caminhar, querem ter água, querem ter uma boa refeição, uma boa cama e portanto, o que nós chamamos o hard walker. Depois há uma segunda camada de caminhantes que é o que nós chamamos o explorer ou o discoverer ou não sei o quê, que no fundo é aquele que quer caminhar, mas ele vem com um propósito que não é apenas de caminhar, é de descobrir um território que de alguma forma o encanta e que tem uma forma mais aberta de descobrir o território. A caminhada é quase sempre incontornável neste tipo de perfil, mas ele está aberto a outras experiências culturais ou gastronómicas ou até físicas. Se calhar vai tirar um dia para fazer canoagem e vai tirar um dia para fazer uma aula de surf ou para fazer um workshop de artesanato e, portanto, é um outro perfil. O primeiro tem uma faixa etária muito mais adiantada e, portanto, o nosso primeiro mercado era claramente 55 para cima. Hoje em dia começamos a ter um mercado muito mais jovem. Temos um mercado para o qual nós nunca dirigimos a nossa comunicação, mas que nos encontrou, que são os backpackers. Mas, enfim, não é um destino fácil para camadas jovens de backpackers, porque tenho que dizer que a Rota Vicentina não se posiciona e não é, de facto, um destino muito barato. Há outros francamente mais baratos e, portanto, não é evidente, não é possível fazer campismo selvagem. Portanto, a ideia de eu pôr a minha mochila e ter 20 anos e ir andando e ir acampando na Rota Vicentina não é uma realidade. Então, mas ainda assim temos muita gente muito jovem que procura hostels e que vai fazendo. Respondi à tua questão? Obrigado. A gente tem já aqui uma fila. Juliana, que foi chefe da APA de Iguapi, está no sul da Bahia agora, implementando um projeto. Obrigada. Marta, obrigada. Eu te perguntar mais especificamente a questão da governança, né? Como vocês se organizam, com mais detalhes, assim, de a equipe de vocês, quem é, e a questão financeira, como é que vocês se mantêm, se existe uma contribuição dos pequenos empreendedores locais, né? Falou da questão dos patrocínios, apoio empresarial, mas como esse fundo, como vocês gerem também financeiramente. Obrigada. Tá. Então, rapidamente, porque é uma equação muito complexa, mas neste momento o que nós temos, e nós ainda chegámos a ter alguns patrocínios maiores, mas sentimos que o micropatrocínio, digamos assim, do parceiro local é claramente o mais interessante. E, portanto, uma das coisas que para mim, enquanto profissional, tem sido como é que eu vou dizer? Eu tenho sido algo intransigente aí, em procurar fontes de financiamento que apenas tragam dinheiro. E, portanto, a ideia é sempre que, junto com o dinheiro, haja uma parceria efetiva. E em algumas grandes marcas isso não é verdade. Nós vamos servir as grandes marcas, ok, elas vão-nos pagar esse serviço, mas o nosso recurso humano é precioso e eu sinto que é muito difícil para nós abdicar do nosso know-how para servir o projeto e poder estar a servir o patrocinador. Portanto, nós aí temos sido... Pronto. Já o empresário local é win-win.
eles ganham, nós ganhamos. E, portanto, servir as empresas locais é para nós a grande questão e tudo isto está disponível no nosso site. Há inclusive, penso eu, uma tabela de valores, mas para uma empresa aderir à associação, há uma tabela relativamente complexa, dependendo do nível de compromisso que nós temos para efeitos promocionais, da dimensão da empresa, da categoria. Pode ir de 60, 300 euros a 1.600 euros, depende. Pronto, portanto, há uma equação relativamente complexa que, como digo, poderá vir a ser equacionada agora. Depois temos também, esta parte pode representar cerca de um terço do nosso financiamento regular em condições normais, que eu já não sei o que são condições normais. Depois temos uma parte muito importante dos municípios. Nós temos um protocolo de colaboração com os municípios que se renova anualmente e, portanto, será mais ou menos um valor equivalente, tudo somado à parte das empresas locais. E depois havia uma terceira componente, que era vendas de produtos, nomeadamente mapas e guias, que com a pandemia caiu completamente e, portanto, aí foi assim uma machadada forte na nossa estrutura financeira. Portanto, nós o que tentamos fazer em termos de gestão é tentar separar um pouco aquilo que é o funcionamento normal da estrutura de apoio à rota, daquilo que é a estrutura de investimento. E o investimento quase sempre é feito com fundos públicos. Nós conseguimos fazer candidaturas, projetos, fundos europeus e com esse dinheiro e o apoio dos municípios nós fazemos investimento. A parte do funcionamento nós tentamos manter tão autónomo quanto possível, não é? Porque esta ideia de que quem paga manda, e para nós tem sido muito importante manter tanto quanto possível a nossa liberdade de atuação. Acontece que o caso do investimento é um caso que para projetos desta natureza tem praticamente que ser contínuo e, portanto, há sempre uma certa dependência do investimento feito também pelo poder público. Mas pronto, mais ou menos a equação é esta e, portanto, aquilo que nós tentamos fazer é, com o recurso que temos, valorizamos a marca e com a marca valorizada procuramos dar retorno às empresas que, por sua vez, investem no projeto e a coisa vai andando assim, sendo que estamos a conseguir agora, com a marca já a andar um pouco mais por si própria, estamos a começar a investir em serviços mais especificamente orientados para as empresas, para valorizar também o seu investimento. Obrigado. Temos mais 2 perguntas aqui. 3 depois. Tá, você é na fila mesmo. Desculpe, eu pulei a fila que eu tenho que estar em outro lugar. Ah, tudo bem. A minha pergunta é assim, eu já fiz vários caminhos e um dos melhores experiências que eu tive na minha vida foi o caminho de Santiago pelo pedestre, mas de bicicleta. E aí eu vi que tem separação, então a minha pergunta é objetivada em relação a isso. Pode um ciclista mais habilidoso, é permitido ir pelo caminho de pedestres? No caso do caminho que é diferenciado para o mountain biker, qual foi o olho para separar? Quais foram os critérios? E vamos embora, quero estar nesse Fantura aí, hein? Depois eu te passo a carteira, a conta. Então, no Trilho dos Pescadores não é possível passar de bicicleta. Por questões de erosão e de praticidade. O caminho é quase toda areia. Eu entendi, mas é uma questão técnica ou é uma questão do veículo? As duas coisas. É uma questão técnica e é uma questão de erosão. Porque o que vai acontecer é que a bicicleta, como não pode passar na areia, vai pisar a vegetação e, portanto, é uma questão de preservação ambiental. Em relação aos trilhos, no caminho histórico é permitido, é um caminho público, até carros em muitos casos podem passar, mas claro que tendencialmente não passam muitos carros. Mas o que nós fizemos foi, uma rede de trilhas para bicicleta para libertar tanto quanto possível o caminho histórico das bicicletas. Elas podem passar, mas é muito mais confortável para uma bicicleta estar num caminho dedicado onde sabe que não vai haver caminhantes. Há troços comuns, mas são troços escolhidos pelo grau de segurança, ou seja, sem grandes declives, com boa visibilidade, devidamente marcados, são poucos. É isso. Obrigado.
Olha, pelo horário, a gente tem depois mais 2 perguntas e a gente encerra, tá? Oi, Marta, tudo bem? Meu nome é Caroline, eu tenho formação em Educação Física e Gestão Turística e tenho a curiosidade de saber como foi a experiência e como é tratado atualmente a questão das atividades e produto, né, para o portador de deficiência. O turista, né, com deficiência, a questão da adaptação para a trilha vicentina. Obrigada. Então, esse foi um projeto que nós iniciámos há alguns anos e que serviu, sobretudo, para nós percebermos a dimensão do desafio. E, portanto, eu acho que, neste momento, não posso dizer que a Rota Vicentina esteja preparada de forma minimamente estruturada para pessoas com deficiência. É um desafio que nós ainda temos mesmo que agarrar e que deveria ter acontecido já e que para nós já está relativamente identificado por onde começar e, portanto, o que nós aprendemos claramente é que nunca vai estar completamente feito e, portanto, só temos que começar. Está identificado, vamos fazer, mas ainda não está feito. Eu vi umas mãos aqui, mas não me lembro de quem está aqui. Vou, então, aproveitar aqui o Bismarck. Para quem não sabe, Bismarck é o idealizador do Caminho de Cora, mas agora também entrou aqui o cara que desenhou a pegada do Caminho de Cora. Levanta aí, que é para todo mundo saber como é a careca do cara que desenhou a pegada do Caminho de Cora, né? Thiago Beraldo, que também está na raiz da construção da rede no ICMBio, é um dos caras que pensou, que suou a camisa, que implementou e é quem publicou o estudo sobre a contribuição financeira das unidades de conservação no Brasil. A gente está esperando agora ele sair da preguiça e fazer um estudo sobre a contribuição financeira da rede brasileira de trilhas na economia brasileira. Bem-vindo, Beraldo. Muito bom dia, parabéns aí pela apresentação. A segunda vez que eu vejo você apresentar a Rota Vicentina. Você falou que está fazendo 10 anos, né, a Rota, e que tem mais de 300 associados na associação. Como a gente está assim, há 4 anos recém, e estamos engatinhando, né, criando, nós temos hoje um pouco mais de 50 associados, e é um trabalho pinga-pinga que a gente vem fazendo. Algumas pessoas se interessam e nos procuram, outras a gente vai atrás para trazer, para aderirem ao projeto, mas é um trabalho muito árduo, né? Como é que foi feito esse início, esse contato com os fornecedores, enfim, com os serviços que estão sendo ofertados ao longo do caminho? É um trabalho muito árduo para nós também. Mesmo. Aliás, tudo. Eu diria mesmo, e nós falamos muito sobre isto internamente, todas as variáveis estão ali no limite, não é? Todas. No limite, que está bom, mas não está como nós queremos, mas qual é o bom suficiente e será que vamos conseguir? Todas. É mesmo difícil. No caso das empresas, eu falei no início sobre, ou seja, a Rota tem 10 anos, mas o projeto teve origem há 20 anos atrás com uma outra associação, que era as Casas Brancas, e eu que acompanhei todo o processo, posso garantir que não teríamos Rota Vicentina como ela é hoje se não tivesse havido 10 anos antes de um exercício de trabalho em rede num grupo menor. E, portanto, foi possível, com alguma segurança, investir na Rota Vicentina como associação, porque havia uma cultura de trabalho em rede com 10 anos de existência. E, portanto, na realidade são 20. Independentemente da antiguidade, continua a ser um desafio enorme hoje. Porque se na altura o grupo das empresas, há 10 ou há 20 anos atrás, era relativamente representativo do universo de empresas, hoje não é. Ou seja, hoje há tantas empresas neste território, a explosão foi tanta que, por isso mesmo, eu também sinto uma certa necessidade de voltar a questionar. Porque quando nós apresentamos a nossa proposta comercial ao caminhante, ele pode dizer,
mas eu encontrei muito mais do que aquilo que vocês têm no vosso site, no Google ou na Booking. Não é? E, portanto, essa questão, até que ponto é que o mercado valoriza realmente o compromisso das empresas com a Rota Vicentina? No fundo, é um pouco essa a equação que nós estamos a tentar desembrulhar. Procurar o caminhante mais responsável, aquele que está disponível para abdicar da facilidade da Booking.com, por exemplo, e escolher de uma forma mais consciente e responsável dos parceiros do projeto, porque sente que esse é o caminho certo. Eu não tenho dúvida que este mercado existe. Falta garantir que ele representa a maioria dos caminhantes que vêm para a Rota Vicentina, mas nós não precisamos de 1 milhão, nem de meio milhão, não é? Nós temos 20 mil, se calhar podemos chegar a 40 mil, mas eu acredito que esse mercado existe, mas como digo, é muito difícil e no fundo, como eu disse também ali, as motivações das empresas são muito diferentes. Há empresas que estão porque sentem mesmo que comercialmente é fundamental para elas e há outras que se não fizessem parte da associação teriam caminhantes à porta todos os dias de qualquer forma, mas essas eventualmente têm um compromisso ético, afetivo, há umas que também sentem apoio técnico da equipa que valorizam muito, enfim, eu acho que é aqui uma equação difícil que nós próprios estamos a trabalhar. Essa é uma questão interessante, está sendo discutida no GT de empreendedorismo da rede, é uma questão mundial, tem até nome, é o free rider, é o cara que se beneficia do trabalho alheio e não contribui. Nela está embutida também qual é o papel das prefeituras, sobretudo, em entender que o free rider também gera imposto e que uma parte do imposto deve ser revertida para a manutenção da própria trilha. É uma discussão mundial. Como vocês sabem, a rede é representante brasileira na World Trails Network, e é um assunto que a gente está discutindo no âmbito da World Trails Network, porque não é um problema só nosso, é um problema mundial. E que precisa ser resolvido também de forma sistêmica, com um entendimento razoavelmente uniforme. A gente tem tempo muito curto para uma última pergunta, que eu peço que seja muito objetiva, que alguém já tinha levantado a mão aqui. Se não vai ter mais, tanto melhor. Eu vou só acrescentar uma frase ao que tu disseste, que é, também é interessante, começa a haver o efeito contrário. Empresas que vêm ter connosco, aliás, praticamente todas as adesões que nós nem temos capacidade comercial de ir atrás das empresas, são elas que vêm ter connosco. E, normalmente, elas vêm por pressão, ou dos parceiros, dos seus parceiros locais, dizem, então, mas tu não estás na rota, não, tens que estar, tal, ou dos próprios caminhantes que cobram isso das empresas e, portanto, eu acredito que este trabalho funciona um pouco em espiral e que daqui possamos ir evoluindo. Marta, obrigado. Muito obrigada eu. É bem interessante ver que a Marta trabalha com os pés no chão, pouca gente sabe, a Marta também tem uma ligação histórica com o Brasil. O avô dela foi o primeiro sujeito a ligar o Atlântico por avião. Não é avô, é primo do bisavô. O primo do bisavô. Enfim, o Sacadura Cabral, que veio num avião que quem for visitar está lá no museu naval português, vai ver. Eu não atravessava nem a Baía de Guanabara naquele avião, quanto mais o Atlântico, né? Então, está no sangue já a coragem de fazer o que é impossível. Marta, obrigado. Obrigada, eu. Convido... Convido a todos a darem mais uma salva de palmas para o nosso presidente, que vai entregar, em nome do Congresso, um presentinho para a Marta. E gostaria de avisar que a próxima mesa aqui vai falar sobre a governança nas trilhas sobre diversas perspectivas. É algo que a gente está ainda construindo, que comporta vários formatos diferentes e que é uma discussão muito profícua. Obrigado a todo mundo.
E antes que eu me esqueça, bom dia.